Parando aí, mano. Parabéns. E a gente vai ter agora a palestra Adequação ao servidor Proxy Cache Squid a redes de extrema carga com Lucas Brasilino. O Brasilino iniciou o uso pessoal do GNU Linux em 95 e profissional em 98. Ok, vamos lá então, primeiro parágrafo. Quando fundou o provedor Econet em Recife. Tá? Atualmente ele integra a rede de rede na Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal. Mais alguma coisa? Não, tá bom demais. Então com vocês o Lucas Brasilino. Você quer que eu passe o slide para ti? Ou quer passar o slide? Aí eu vejo ali, né? Não. O slide? Tá. Bom, você quer que eu te ajude? Beleza. O que eu tenho feito aqui em cima, lá embaixo? Eu sou novato aqui em Internet, né? Tenho 5 minutos. Você pode usar aquele microfone ou esse microfone aqui e passar direto. Se você usar aquele, eu te ajudo a passar a apresentação. Tá, não, então me ajuda aí, por favor. Então, quer usar aquele? Esse aqui mesmo, quase aqui. Não, beleza, pessoal. Bom dia, né, ainda. Vocês estão me ouvindo ou não? Não. Vocês estão me ouvindo agora? Beleza. Bom, é um prazer imenso, né? Estar aqui na Interleges, apresentando essa palestra, que ela é fruto de um trabalho realmente que vem desde a época que eu trabalhei na Imprel, que foi a empresa municipal de informática do Recife, né? E queria agradecer a Interleges pelo convite, ao Jean, ao Américo. Prazer imenso estar aqui. Eu costumo iniciar a palestra dizendo que eu sou um neocandango, né? Eu estou aqui há menos de um ano, então eu me perdi por aí para poder chegar aqui, mas consegui chegar mais ou menos a tempo. Bom, essa palestra é baseada em cima de trabalhos, né, de estudos em cima do Proxy Cache Squid, que é um título, né, extremamente conhecido, eu acho que é praticamente unanimidade, né, na comunidade de software livre e até mesmo na comunidade não software livre, né, eles utilizam, o Squid é utilizado bastante, né, mas basicamente o Squid é utilizado com suas configurações default, né, tanto empacotamento na maioria das distribuições, quando você vai lá e instala ele a partir dos fontes, né. Então existem algumas técnicas, algumas modificações em tempo de compilação, tempo de configuração, ou mesmo no kernel do Linux, que você permite melhorar bastante a performance dele. Essa ideia, na verdade, a ideia de melhoria de performance seria, a princípio, em redes de extrema carga, ou seja, redes que você tem mais do que, geralmente, 1000 clientes, né, 1000 estações clientes. Em redes tradicionais, de 100, 200, 300 máquinas, o Proxy Squid, a sua configuração default, ele trabalha de uma forma bastante satisfatória, né? Deixa eu desligar aqui, né? Porque senão... Bom, enfim. Então vamos lá, né? Nossa agenda aqui. Primeiro a gente vai falar rapidamente o que é o Squid, né? Que, obviamente, vocês sabem mais com alguns detalhezinhos mais técnicos. Os tipos de otimizações que nós podemos fazer, né? Vamos dissecar a Lula, né? Por favor, tá? Eu pensei até em trocar essa frase aí, né? Porque afinal de contas, mas enfim. Uso de descritores de arquivos, que é um embasamento teórico um pouco só para a gente entender algumas otimizações. O loop principal que o Squid faz internamente, modalidade de I/O para cache em disco, tá? E política de substituição de objetos em cache, que é importantíssimo para melhorar a sua performance, o hit rate, e o uso de memória pelo Squid. Bom, então vamos lá, né? O que é o Squid? O Squid é um servidor proxy cache para HTTP 1.0, tá? Muita gente se espanta com isso, né? Porque afinal de contas o protocolo a RFC do HTTP 1.1 já saiu aí, já faz um bom tempo.
Porém, o grupo de desenvolvimento do Squid ele é muito restrito ainda, né? Quer dizer, são poucas pessoas que contribuem diretamente com ele. Eu diria que seria em torno de 6 pessoas, mais ou menos, que são fixos em cima dele. Então, ele ainda não é um servidor proxy cache HTTP compliant, HTTP 1.1 compliant totalmente, né? Porém, ele suporta extensões HTTP 1.1. Existe, inclusive, um projeto, né, para adequar o Squid a ser HTTP 1.1 completamente. Mas ele suporta headers, né, definidos na RFC 2616, se eu não me engano, do HTTP 1.1, que é o header Skip Alive, né, onde você tem conexões não persistentes, e persistentes, né, host, o header host, cache control, o método connect, que é o método utilizado quando você faz uma conexão HTTPS, e por aí vai, tá? Então vamos lá. Bom, ele inicialmente foi projetado para ser um único processo, tá? Ao invés dele ter como o Apache, né, no seu npm prefork, por exemplo, que ele abre vários processos filhos para atender um certo número de conexões ou uma conexão. Ele, na verdade, foi projetado para ser um processo só, né, onde ele atende, através de um loop, uma quantidade de conexões, uma grande quantidade de conexões simultaneamente. Isso tem impacto na performance de um lado positivo, na verdade, né? Porém, com o desenvolvimento deles, algumas funcionalidades foram colocadas em processos externos, né? Por utilizarem certas chamadas de sistema que são chamadas síncronas, né? Na qual o processo fica aguardando o kernel retornar essas chamadas. Então, algumas funcionalidades são realizadas por processos externos. Por exemplo, o DNS Server, que hoje em dia não é muito utilizado esse processo. Um linkd, que é um daemonzinho responsável por sair removendo, né, objetos do cache, né? Redirectors, né, que aí o pessoal aqui utiliza bastante, né? Externals ACL, por aí vai, tá? Com o desenvolvimento dele, com o desenvolvimento das bibliotecas de threads, ele foi, parte dele, que a gente vai ver mais adiante, foi adaptada para usar threads, né? Ok? E paralelizar certas operações. Bom, então quais são os tipos de optimizações que a gente pode fazer num ambiente de extrema carga, né? Primeiro, existem basicamente 3 tipos de otimizações. Primeiro, algumas configuração adequada de opções, né, chamadas tags pelos próprios desenvolvedores do Squid. Algumas pessoas chamam de diretivas, aí, coisa e tal, que no arquivo de configuração squid.conf. Né, são aquelas opçõezinhas que você vai lá e seta. Né? Segunda opção aí de configuração, de otimização, definidas na configuração dos fontes a partir em tempo de compilação. Né? Quando você executa o ponto/configure lá. Quando você executa o ponto/configure, na verdade você está configurando o código-fonte do programa para ser compilado. Né? É por isso que ele tem esse nome configure. Né? E otimização do kernel do Linux, através do comandozinho sysctl. Tem algumas pessoas que gostam de ir lá direto no /proc, sys e por aí vai. Mas eu particularmente prefiro utilizar o comandozinho sysctl. Então esses são esses 3 tipos de otimização e a gente vai começar a passar por certos aspectos do Squid e verificamos que aonde a gente pode utilizar um ou outro tipo de otimização. Bom, vamos dissecar a primeira aula, né? Isso aqui é um diagrama muito simplificado do funcionamento do Squid, né? Bom, você naquele bloquinho azul ali do canto, ali do client side, você tem um código que ele recebe, escuta, né? A porta tradicional 3128, né? Todo mundo sabe, que escuta a conexão HTTP, né? A conversa, né, entre o Squid e o cliente é através de HTTP, né? Ou HTTPS, né? Isso aí já está, vamos supor, incluso aí. Então, beleza. Do lado do servidor, nós temos o server-side, que é o código que inicia uma conexão para o servidor de origem, né? Então, ele fala tanto em HTTP, FTP e Gopher. Por isso que a gente diz que o proxy cache Squid é um servidor proxy, HTTP, FTP e Gopher. Por causa disso. Porque o server-side, ele conversa com os servidores originais nesses 3 protocolos. Nós temos um grande módulo chamado Story Manager, que ele é o coração do Squid, né? E dentro dele fica um loop infinito, né? Que a gente vai dissecar melhor ele, que é o chamado com loop, né? Que ele fica escutando requisições, verificando se esse objeto está
está na memória através da interface Mempools, né? Verificando se esse objeto está em memória, os hot objects estão em memória, ou conversando com o Storing Client, né, que é a API, que acessa os objetos que estão em disco, né? E logo após essa API Storing Client, existe uma camada chamada Replacement Policy, né, que determina as políticas de substituição de objetos em cache no disco, né? Então, o funcionamento basicamente do Squid é esse. Ele sai num loop infinito, né? Com certas chamadas de sistemas que não permitem, né, ele ficar em estado de running o tempo todo. E, na verdade, ele utiliza uma chamada select, que o POL, que a gente vai ver, que o kernel coloca o processo para dormir, né, e só acorda quando tem alguma requisição para ser realizada. E durante esse loop, ele faz manutenção, né, dos objetos em memória, através de uma política o replacement policy ali abaixo do Mempools, né. Aquela camada Mempools ali é responsável exatamente por gerenciar a memória. O Squid tem um gerenciamento próprio de memória, né. Em vez de ele ficar alocando e desalocando memória o tempo todo para poder alocar novos objetos, ele aloca uma grande quantidade de memória e ele próprio fica gerenciando essa alocação, né? E isso aí libera o kernel para esse trabalho ao kernel, né? Bom, então essa é uma visão geral do Squid, bem simplesinho. Vê que a gente não falou aí de redirectors, não falamos aí de external ACLs e tudo mais, mas eles fazem parte, essas outras partes do Squid fazem parte também do com loop. Tá? Vamos lá. Bom, primeiro ponto que a gente precisa se preocupar. Vamos entender aqui um pouco de background aqui, o que é os descritores de arquivos, né? Bom, o descritor de arquivo, ele é um número inteiro, né? Na qual é possível acessar os streams de I/O. Ou seja, toda vez que eu abro um arquivo, você já deve ter visto aquela máxima do Unix, né? Tudo no Unix é um arquivo, né? Parece que veio do além isso aí, né? Mas é o seguinte, na verdade, todo canal de I/O do Unix ou do Linux, obviamente, enfim, ele é representado através de um descritor, que é um número inteiro, aonde, quando você grava com alguma chamada de sistema, você salva, né, grava dados, bytes, através desse descritor, ele estará gravando no arquivo ou enviando uma conexão para uma rede, né? Por exemplo, um pipe, por exemplo, tá ali, arquivos, exemplo de descritores. Arquivos são descritores, sockets, ou seja, I/O em rede, né, através de TCP ou UDP. Pipes, FIFOs, né, no nome de pipes, são alguns tipos de streams, né? Quando a gente vai lá no shell e coloca head -5, alguma coisa, pipe, grep, alguma coisa. Então, o shell vai lá e conecta o descritor número 1 do head, né, que é a saída padrão, na entrada padrão, o descritor número 0 do grep. Então, você tem uma comunicação entre esses dois processos, tá? E da mesma forma que quando você abre uma conexão TCP a um servidor, você também, o seu cliente recebe um descritor, que o que você escreve, o servidor lá recebe e por aí vai. Então, aqui tem um exemplozinho, ó, duas chamadas de sistema, open e read, né? Open, dado o arquivo lá, é uma opção e o modo dele, que é a permissão. Então, ele vai retornar um descritor chamado F10, é um inteiro, e aí, através da chamada read, né, você vai ler ali 1024, 1K bytes, né, 1024 bytes, que vai ser armazenado no ponteiro buffer ali, e você vai ter lido os 1024 primeiros bytes do arquivo, tá? Ou menos, né? Se for menor, e o retorno do read é exatamente a quantidade de byte lidos. Então, F10 ali é exatamente o descritor de arquivo referente ao arquivo arc.txt, no caso. Quando a gente tem uma conexão TCP, nós temos ali o cliente, né, Firefox, né, porque vocês são inteligentes, vocês usam Firefox. Então, quando o Firefox faz uma chamada a uma chamada de sistema socket, que ele retorna um socket, que é um descritor, né? Usando esse descritor SD, ele faz uma chamada chamada connect, que retornando OK, né, conectando ao servidor, o Firefox vai lá e joga um write, né, escreve no descritor uma requisição HTTP, get, bababá, e essa requisição chega no Squid, né? O Squid, por sua vez, quando ele é startado, ele também chama o socket, a chamada sistema socket, que ele retorna
um descritor inteiro, né, uma variável inteira que é o descritor. Bom, faz um bind, e aí com o bind ele começa a escutar uma porta tal, né, a porta 3128 por default, né. Depois de ele ter feito o bind, ele seta o chamado backlog, né, aquela chamada sistema listen ali, 30, né, ele vai fazer com que o kernel tenha internamente uma fileira de até 30 conexões TCP não atendidas ainda, tá? E a gente vai ver que isso aqui é um parâmetro também um ponto de parametrização. E aí chamou o accept, que o accept é uma chamada interessante porque ele retorna um outro descritor referente à conexão realizada pelo Firefox ali no caso, né? E aí o Squid chama o read, que no descritor referente à conexão do Firefox, e aí ele consegue ler a requisição, tá? Bom, isso é o uso básico de descritores numa conexão TCP/IP. Então vamos lá. E aí, como é que a gente pode melhorar isso aí? Por default, isso é uma limitação do Linux em si. Cada processo ele pode alocar no máximo até 1024 descritores, né? Então o Squid ele usa descritor para abrir arquivo para log, para comunicação entre aqueles outros processozinhos, e aí vai sobrar aí algo em torno de 9.000 descritores para atender requisições em rede, né? Então se você tiver uma rede de extrema carga, isso aí pode ser ineficiente, né? Insuficiente. Então, como é que eu posso ver? Esse valor tende a ser insuficiente em rede de extrema cargas, né? Utilizando ali, eu fiz um exemplozinho num proxy da gente, utilizando o binário Squid Client, a gente verificou numa seção info, né? Da resposta do Squid Client, a quantidade de descritores que estão sendo utilizados. Então, o número máximo de descritores que o Squid foi compilado foi para usar 8.192. A quantidade máxima, né, que foi utilizada foi 1.430. Então, se eu estivesse utilizando o número default, 1024, eu já teria uma série de usuários, né, que não teriam sido atendidos. Na verdade, esses usuários que não teriam sido atendidos, ele estaria exatamente naquela fila, né, do backlog, aguardando a conexão, né? Isso para o usuário é o quê? A demora lá, né, de aparecer a tela. Não aparece uma conexão recusada, né? Porque a conexão não foi recusada. Na verdade, o Squid não tinha recurso, né, de número de escritores para atender aquela requisição. E fica lá o círculozinho lá girando, pelo menos no meu tema do Firefox é assim, tá? E o usuário reclamando, essa página está lenta, a internet está lenta, aquele negócio todo, né? Então, beleza. No caso, na hora que eu tirei esse screenshot aí do número de escritores, a gente estava usando 1.377, né, de escritores. Então, e o número reservado para o Squid é 100 escritores, né? Então, beleza. Então, como é que a gente pode aumentar esse número de escritores? É extremamente simples. E ficou muito mais simples a partir do 2.6 Stable 11, se eu não me engano, foi Stable 9, que ele foi adicionado uma opçãozinha em tempo de configuração de compilação, né? Que rodando o script --configure, a opção with max fd, né? Max File Descriptors, que ali a gente setou para 8.192. Então, facilitou bastante a configuração, antes era um pouco mais complicado. E na hora que a gente vai executar o Squid, a gente também tem que setar através do limit, né? Ali, no caso, eu estou setando os limites software e hardware de número de escritores para 8.192. Isso aí, no caso, você iria lá no seu init script, né? Que está no seu Squid, e colocaria aquele comando ali do ulimit, tá? E aí, seu Squid estaria sendo executado, podendo alocar no máximo 8.192 descritores. Beleza. Outro ponto importante é o seguinte, talvez seu servidor seja muito utilizado, né? Tem outros serviços, sei lá, um servidor DNS, sei lá, enfim. Então, da mesma forma que o Linux ele limita o número máximo de descritores para um processo, ele tem um número máximo de descritores globais, né?
que você pode ver através de uma chamada desse sysctl, né? fs.ffilemax, que vai retornar ali 49 mil e 498 mil e um quebrado aí, né? E a outra chamada ali file number, ele vai retornar a quantidade máxima que está sendo utilizada no momento, globalmente no sistema, 4.224, né? Então, talvez esse número também, bom, dependendo da compilação do kernel ou qualquer outra causa, pode ter sido que esse número tenha sido reduzido. Tá? Então, provavelmente, se for necessário, né, aumente muito, né, o número de descritores disponíveis globalmente. Então, ali eu estou colocando para 819 mil, né, descritores. Tá? Então, esse comandozinho do sysctl é a mesma coisa de você dar o velho echo, o valor, redirecionando para barra proc, sys, fs, filemax. Né? Na verdade, aquela chave fs.filemax equivale ao arquivo após do proc sys, fs, filemax. Tá? E aí você também pode adicionar essa linhazinha lá no seu, a chave, né, e o valor no etc sysctl.conf. Toda vez que você der o boot na máquina, a quantidade máxima de arquivos, né, de escritores que podem ser alocados vai estar setada. Tá? Bom, então essa foi a primeira parametrização, beleza? Outra coisa interessante nessa mesma linha, né? Toda vez que o Squid ele abre uma conexão para o servidor de origem, ele também aloca uma porta local TCP, né? Você sabe que no header TCP você tem lá porta destino, porta origem, porta destino, na primeira palavra, se não me engano, TCP. Então, é interessante também você aumentar a quantidade de portas que podem ser alocadas no kernel do teu Linux, né? Então, isso é feito através da chave net IPv4 IP local port range, né? Por default, pelo menos na minha máquina, né, no meu servidor, isso pode variar aí, ia de 32.768 até 61.000, né? Então ele ia poder alocar portas nesse range. No caso ali a gente aumentou bastante, né? De 1024, né? Porque o Squid roda como um processo não privilegiado, né? Então, processos não privilegiados só podem abrir portas acima da 1024. Então, ali a gente aumentou bastante esse range aí e tem porta suficiente para o Squid sair alocando para várias, como é que se diz? Várias conexões, né? Bom, o backlog também pode ser interessante. O backlog é exatamente aquela fila, né, de conexões como é que se diz? Aceitas, né, pelo Squid. É uma fila do kernel. Por default, no servidor nosso era 1024 o tamanho. A gente aumentou, a gente dobrou para 2048. Né? Talvez isso aí seja interessante também. Então, beleza. Então, isso aí foi a parametrização de número de escritores e pilha TCP, IP. Tá? Agora, vamos entender um pouquinho o loop principal com loop, para a gente saber como é que acontece uma outra parametrização em cima do com loop. Tá? Então, bom, todos os descritores que podem ser setados como assíncronos, eles são setados como assíncronos, né? Ou seja, são tipos de conexões na qual o processo do Squid não fica guardando o retorno do kernel. Por exemplo, uma conexão TCP/IP pode ser non-blocking. Porém, conexões a arquivos, né? Descritores abertos para arquivos e coisa e tal, essas chamadas são síncronas, né? Elas são bloqueantes, né? São blocking. Ou seja, o Squid fica aguardando o kernel retornar aquela chamada. Então, beleza. Esse loop aí, ele chama uma chamada select, uma chamada de sistema chamada select, que ele empurra para o select quais são os descritores que ele quer que o kernel fique visualizando quando eles estão prontos para serem lidos ou escritos. Quando aquele descritor, o kernel retorna essa chamada, o descritor, o Squid é sinalizado, olha, esse descritor aqui, referente à conexão tal, referente ao arquivo tal, pode ser escrito, né? Desculpa, inclusive ele não utiliza exatamente arquivos em disco, eles utilizam só conexão TCP/IP. Descritores referentes a conexões TCP/IP. Então, são passados todos os descritores, exceto referentes a arquivos em disco, né? O kernel define quais são os descritores que estão prontos, né, para serem lidos e escritos, e retorna esses descritores para o Squid. Então, o Squid começa a ler e escrever desses descritores, né? Ou seja, dessas conexões TCP. Tá? E aí, o que acontece? O Squid, ele chama funções de leitura e escrita previamente registradas, né, numa conexão TCP/IP,
E antes do novo loop, né, todas as funções que são previamente agendadas são executadas, como por exemplo, verificação de quais são os objetos que precisam sair da memória, que precisam ser feito um swap out, né, tirado do disco, do cache em disco, coisas desse tipo. São manutenções internas que o Squid faz. Tá? Então, ou seja, a utilização da chamada do select, ela é muito importante, porque se o select demorar também a sinalizar ao script qual é o descritor que está pronto para ser lido e escrito, você vai ter perda de performance. Então o select ele é conhecidamente muito lento para esse tipo de operação, quando você escala isso muito, né? Quando você está ali com 100 descritores, 200 descritores não, mas quando você escala isso para 2.000, 3.000, ele começa a ser lento. Então, utilizar uma chamada similar, POW, né? E caso você esteja numa kernel 2.6, que todos nós utilizamos, existe uma chamadazinha chamada EPOW, que foi uma grande novidade no kernel 2.6, que ele é muito mais eficiente, na verdade. Né? Ele praticamente é OD1, o algoritmo dele. Então tá ali um exemplo de performance. Ó. O azulzinho ali, ó, aqui embaixo nós temos o número de requisições HTTP com o número de conexões mortas, né, ou sem atividade. Então, o azul ali, ó, é exatamente a performance do EPOW. Ele se mantém constante, aumentando o número de conexões que seja. Né? Enquanto o verde ali é exatamente o POW, né, a performance do POW, que é muito melhor que a do Select, imagine. Ó. Então, você já percebe que a utilização do EPOW é bem mais interessante. Então, tá aí, ó, muito simples utilizar ele, basta você, em tempo de configuração para compilação, executa lá o ponto barra configure barra traço enable POW, enable EPOW, o script vai ser compilado com suporte a EPOW. Muito fácil. Esse blá 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 todo foi para mostrar como é fácil compilar, né? Configurar, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil configurar ele para compilar do que explicar, né? Mas vamos lá. Beleza. Então, vimos aí uso de descritores e a otimização em cima do com loop, né? Agora vamos para outro ponto de otimização que é bastante interessante, que é a modalidade I/O em disco, né? O cache, o Squid, ele tem um grande número de requisições feito a disco, né? Obviamente, em servidores que atendem uma grande rede, nós colocamos máquinas, né, com discos bem rápidos, bastante rápidos, mas mesmo assim, no âmbito do software, você pode melhorar também essa performance. Como? Primeiro, a modalidade I/O para cache em disco é implementada através da Store Client API, né, aquela APIzinha que a gente mostrou um bloquinho amarelo no início da apresentação. E basicamente nós temos 3 tipos, né? Na verdade 4, desculpe. Primeiro é o UFS, Unix File System, que é a modalidade padrão. Compilou o Squid, ele utiliza essa modalidade, né? Ele utiliza as chamadas tradicionais, Open, Read, Write, Unlink, essas chamadas tradicionais do POSIX, né? Essas chamadas aí, Open, Close, Read, Write, para abrir e fechar objetos que estão em disco, elas são síncronas, são bloqueantes. Né? Ou seja, o Squid fica aguardando o kernel retornar essas chamadas. E aí ele tem uma baixa performance, né? Consegue ali 30, 50 requisições por segundo. Para melhorar essa funcionalidade, foi desenvolvida há algum tempo já uma versão do UFS, chamada Synchronous Unix File System, né, a UFS, que utiliza exatamente threads, né, para paralelizar o acesso a disco, né? Então, como utiliza threads, é muito bom em servidores SMP, né? Bom, a nova biblioteca threads aí do Linux, NPTL, que saiu acho que 2 anos atrás, ou foi ano passado, alguma coisa assim, melhorou bastante a performance nessa modalidade e atualmente está chegando de 150 a 200 requisições por segundo. Essas requisições, pessoal, 10 minutos, né? Tá bom. Essas requisições são requisições de leitura e remoção de arquivos, tá? No disco, tá? Então vamos lá. Disk D é mais utilizado, eu vou ter que acelerar agora, tá, pessoal? Disk D é mais utilizado realmente em algumas outras plataformas, como FreeBSD, coisa e tal. Ele é um daemon separado, que é responsável por
receber do Squid todas as chamadas que devem ser, quais são os objetivos que devem ser removidos, os objetos, né, que devem ser removidos do cache. Bom, ele tem uma boa performance ali, 160 requisições por segundo, mais ou menos. Vamos lá. E esse aí é interessante, o COS, né? Ele é o primeiro esforço de ter um sistema de arquivo dedicado ao Squid, tá? Ele está em desenvolvimento, não está muito bem estável, mas ele é mais, os estudos iniciais mostraram que ele é muito performático para objetos pequenos, né? 2K, 3K, 4K, isso a maioria dos objetos que a gente utiliza na internet, na verdade, são pequenos, né? Bannerzinhos, figurinhas e por aí vai, tá? Bom, como é que eu posso parametrizar? É só simplesmente em tempo de compilação, menos enable story.io, UFS, UFS. No caso ali, e dentro do squid.conf, a tag cachedr, né, utilizando a opção AUFS. Então, você vai estar usando o Asynchronous Unix File System, tá? Bom, política de substituição. Vou tentar falar isso em 5 minutos. Política de substituição de objetos, né? Basicamente é o algoritmo que elege qual objeto que deve ficar no cache e que deve sair, tá? E tem uma relação direta com a performance do servidor. Vamos lá. Bom, quanto mais objetos requisitados tiverem no cache, menor será o tempo de recebimento de uma página web, então o cliente vai se sentir mais feliz aí da vida, né? Menor será a utilização da largura de banda e menor será a carga no servidor web origem. Aqui é bastante interessante que vocês estão usando o proxy Squid como um HTTP Accelerator, né? Então, essa menor carga seria exatamente em cima do ZOP, né? Vamos lá. Bom, existem dois tipos de razão de acerto, né? O hit rate, que é a razão de acerto de objeto, independente do tamanho, e o byte hit rate, que é a razão de acerto do cache, de quantos bytes foram requisitados para quantos bytes estão no cache, e o Squid conseguiu servir a partir do cache, né? Do diretório local. Então, basicamente, nós temos dois algoritmos. O LRU, que é a política padrão, tá? Mas ele é uma política simples. Na verdade, ele é uma lista encadeada, que os objetos mais recentes ficam encabeçam uma fila e os mais antigos ficam lá no final da fila. Quando precisar liberar espaço fazer um swap out, né? Tirar do cache, é só sair eliminando quem está no fim da fila, tá? Porém, isso aí não é muito estatisticamente correto, porque você não leva em conta o tamanho, a frequência de quanto foi requisitado o objeto, por aí vai. Existe o algoritmo HIP, né, na qual ele cria uma estrutura em árvore ali, onde aquela chavezinha ali, 32, 30, 23, os objetos mais requisitados, né, e com a maior frequência, a gente vai ver depois, ele vai estar no topo da árvore. E os objetos que estão embaixo da árvore são elegidos para serem excluídos. Então, nós temos o LFUDA, né, Least Frequently Used with Dynamic Agent, ou seja, ele consegue exatamente um alto byte hit rate, porque a chave do objeto é calculada levando em conta a frequência da requisição. Então, quanto mais um objeto é requisitado, mais ele é eleito para ficar no cache, tá? Isso é bem mais interessante, né? Porém, ele conta uma frequência, um fator de idade, né? Tudo bem, hoje aquele objeto é muito requisitado, mas amanhã ele não é mais, né? Então, existe um fatorzinho de envelhecimento, vamos dizer assim, do objeto. Quanto mais velho, ele vai ter que ser eleito para ser excluído do cache, tá? E também uma outra variante do HIP, que é o GDSF, né? Que ele é similar, porém ele leva também, além do Dynamic Agent, ele leva em conta o tamanho do objeto, tá? Então, objetos menos requisitados e de maior tamanho são eleitos para exclusão, tá? E aí ele consegue um alto hit rate, tá? Como é que eu configuro? Muito simples, enable remove policies lá no /configure em HIP, tá? E no squid.conf eu uso essas duas tagzinhas aí, cache replacement policy HIP LFUDA ou cache replacement policy HIP GDSF. E aí, qual é o melhor? Eles são muito similares, na verdade são muito similares, a diferença é muito tênue aí, tá? Bom, uso de memória, isso aí é um ponto importante. Eu tô acabando, tá? Então vamos lá. O Squid aloca a memória para quê? Beleza. O Squid aloca a memória para quê? Primeiro, para objetos em trânsito, ou seja, objetos que estão sendo baixados lá do server side e ainda vai ser servido lá pelo client side, tá? Hot objects são os objetos que foram imediatamente baixados, né? Tá?
ou acessados, né? Metadados incluído a tabela hash do cache, né? Para ele encontrar os objetos que estão em disco, né? Buffers de I/O em disco, cache de resolução DNS. O Squid faz o cache de resolução DNS, tá? Ele tem uma API própria para isso. Então, só que o Squid, pessoal, ele não aloca só o que está lá naquela tag cache mem, né? Tem gente que chega assim e configura a tag cache mem para o tamanho da memória RAM que você tem no seu servidor. Isso é um erro, assim, fatal. O Squid aloca um somatório de mais 10 MB de RAM para cada 1 GB no seu cache, né, de espaço no seu cache. Se você tiver 100 GB, ele vai ocupar 1 GB de RAM. Só para isso. O valor configurado lá no cache main, que é exatamente, efetivamente, a área de memória que o cache utiliza para armazenar os objetos, os hot objects e os in-transit objects, e também aproximadamente 10 a 20 megabytes adicionais, né? Então, devemos utilizar todo o custo, a utilização do swap, né? A gente sabe que quando o sistema operacional faz swap, a sua performance decai e muito, né? Então, freezinho -m para ver lá se o swap está zero, o uso do swap está zero, esse é o ideal, né? Então, é realizado configurando uso de memória, né? A parametrização de uso de memória é realizada configurando a opção cache mem. Se você tiver uma alocação muito grande de memória, o seu sistema operacional, o kernel do Linux, vai começar a fazer swap. Então, vamos evitar fazer swap. Então, recomendo-se alocar metade da memória RAM total do servidor seu, né, do seu servidor lá, para o Squid, né? Então, seria mais ou menos, o valor de cache main seria mais ou menos a memória RAM total dividido por 2, a quantidade de megabytes de cache D lá que você tem em disco, né? Dividido por 102,4, menos 20, que são aqueles 20 megabytes a mais que o Squid aloca por si só, né? Então, essa deve ser a quantidade de memória para você colocar na sua tag cache main. E não a tua memória toda no teu servidor, tá? Você vai fazer swap com certeza. Bom, consegui não atrapalhar o andamento do GTEC, né? Mas, resumindo, nós temos parametrizações. São estudos iniciais, na verdade, em cima de a quantidade de escritores utilizados, qual a política de substituição a ser utilizada, né? E uma utilização de memória mais racional. Feito isso, e também a parametrização do conloop, né? Feito isso, você vai ter realmente um Squid, vamos dizer assim, bem parametrizado, bem azeitado para trabalhar em redes de extrema carga, tá? Bom, muito obrigado e qualquer comentário, dúvidas aí, estamos aqui à disposição. Obrigado. A gente usa aqui no IntelliJ o Squid como acelerador da rede interna, né? Então, para os usuários navegarem, eles estão usando o Squid. E a gente usa ele também na frente do portal do IntelliJ. O portal do IntelliJ é a mesma plataforma do portal modelo, né? Então, quando você tem um site de alto tráfego, com muitas requisições, como é o caso do portal do IntelliJ, a gente coloca o Squid na frente para suportar essa quantidade grande de requisições. Por exemplo, o portal modelo sozinho, ele responde de 1 a 2 requisições por segundo. Tá? Se colocar o Apache, aumenta um pouquinho. Se colocar cache no Apache, ele aumenta mais um tanto. Agora, com o Squid, aqui no IntelliJ, a gente está conseguindo responder 1000 requisições por segundo. Então, realmente não tem comparação, né? Perguntas? Lucas, bom dia. Você falou bastante, acho que bastante coisa técnica aqui, né? Acho que o pessoal até que não é muito da técnica ficou meio perdido. Mas é assim, gostei bastante, eu uso o Squid lá, eu mesmo configurei tudo. E eu queria saber o seguinte, se tem como você mandar por e-mail a sua palestra, porque lógico. tem muito, tem muito comando que não deu tempo de pegar, colocar tudo. Não, o e-mail eu já peguei, já anotei aqui. Pronto, se você puder mandar um e-mail, Isso. por gentileza, e dizer, ó, Lucas, manda aí tua apresentação, aí eu respondo já com ela, anexo, Maravilha. sem problema. Pode ser mais colocado no isso. site aí. Isso, maravilha. Bom, ferramenta interna que eu não conheço aí. Não, mas era. Ah, maravilha, maravilha.
Só isso, só. Obrigado. Bom, realmente eu sei que a palestra foi um pouco técnica aí, né? Mas a ideia foi talvez, como também tem muito técnico aqui, né? Foi exatamente dar uma visão geral aí de como é que o Squid funciona e como ele pode ser melhorado caso seja necessário. Para você não ter problema de tipo, reclamação, né? A internet tá lenta, e você sabe que não é, né? A banda lá, o MRTG mostra que a banda tá, sei lá, sendo utilizada por 50% só, e o cliente tá reclamando que o acesso à internet tá rápido, coisa desse tipo. Sim, bom dia, Lucas. Bom dia. Vanderlei, de Nova Hartz, Rio Grande do Sul. A gente até teve alguns problemas de implantação também do portal lá, e o Squid ele ajudou bastante, uma parte. Agora a gente meio que deixou de lado o servidor, o Squid, então a gente colocou as requisições direto no Apache, e realmente está tendo um problema de desempenho gritante. Tá? Tem algum manual, tu disponibiliza no Colab também, não disponibiliza nas listas algumas dicas a mais do Squid? Eu já troquei até uma ideia com o Jean aí, talvez o ideal seja, como eles usam aqui, né, usar o Squid como HTTP Accelerator, que algumas pessoas chamam de proxy reverso, né, e com um redirector externo, né, que eu acho que o Jean fez um aí, e eu estava até para desenvolver um lá também na PGR, não fiz isso por falta de tempo, ele poder exatamente repassar essas requisições para o teu servidor web back-end, tá? E aí você vai ter boa parte desses objetos da tua página cacheados no Squid, e esses hits não vão chegar nem ao teu servidor. Essas parametrizações servem para esse tipo de aplicação também, tá? Não é só o modo tradicional do Squid como um proxy de navegadores externos não, tá? A única diferença é que você teria que usar esse redirector. Mas aplicando isso aí e utilizando um redirector, você vai ter o Squid funcionando bem para para o seu site, tá? Bom, um manual, assim como você falou, né? Realmente eu não tenho. Isso aí, todos esses dados foram colhidos em cima de alguns papers, em cima de experimentação realmente, né? Eu venho trabalhando já com o Squid há muito tempo, né? Essas conclusões aí foram de experimentações ao longo dos anos aí, ao longo de 6, 7 anos, né? Então, manual eu não tenho, mas talvez a apresentação sintetize isso aí. E vai estar no Colab. E qualquer coisa, o e-mail aí. A gente está para ajudar. Estamos aí para ajudar. Lucas, bom dia. Bom dia. Meu nome é João Marcondes, sou da Câmara Municipal de Carneirinho. Nós utilizamos o Squid ativamente lá e eu tenho percebido que ele é o proxy mais utilizado em todos os serviços que a gente encontra pelo Brasil inteiro. A minha pergunta é o seguinte, ele é um proxy para HTTP. Alguns lugares eu já vi a necessidade de um proxy para conexões de e-mail, como o PLP. Você conhece algum serviço do tipo? Bom, a princípio minha resposta é não, tá? Realmente eu não conheço nenhum serviço do tipo, mas eu já utilizei, já fiz umas gambiarras aí, alguns gatos, que é o seguinte, a gente precisou utilizar um proxy para SMTP, né? E eu utilizei um anti-spam, na verdade, que no seu intrínseco ali, né? No funcionamento intrínseco, ele é um proxy, né? Então, eu utilizei um anti-spam, foi o ASPA, se eu não me engano, que ele, sem regras de anti-spam, basicamente foi isso. Mas um produto realmente, assim, um software voltado a ser proxy, SMTP, POP ou IMAP, qualquer coisa desse tipo, qualquer protocolo que trabalhe com e-mail, realmente eu desconheço. Inclusive, um dia desse eu andei procurando e não encontrei, né? E utilizei novamente o ASPA.
Tá lá no SourceForge ele. Ah, maravilha, maravilha. Inclusive, se você tiver algum link, manda para mim, por favor. Obrigado. Bom dia, Me interessa bastante. bom dia. Meu nome é Sabatino, sou aqui de Brasília. E queria saber se você já teve alguma experiência de usar o Squid em servidores de 2 ou 4 núcleos. Já vi alguma coisa no squidcast.org dizendo que melhora a performance se você criar mais de uma instância dele dentro de um mesmo servidor. Isso é real? É real. É mito da comunidade? Não, é real. Na verdade, lá na PGR nós utilizamos exatamente isso. Nós temos, são 2 servidores, né? Cada ele com 2 processadores e cada processador com 2 núcleos, tá? Então, como é que nós fizemos? Nós subimos 2 instâncias do Squid, colocamos 2 IPs em cada servidor, subimos duas instâncias do Squid, cada uma através de uma chamada, um comandozinho, né? Também é uma funcionalidade nova aí do kernel 2.6, que é o CPU Affinity. Você pode falar por o escalonador de processo do kernel do Linux, olha, esse processo aqui só pode ser posto para rodar em tal CPU, tá? Para quê? Para que você não haja o Linux, o escalonador do kernel do Linux, ele tende a minimizar a quantidade de troca de CPUs de um processo, porque isso aí envolve cópia de registradores entre CPUs e tudo mais. Então, mas para garantir isso, a gente usou o CPU Affinity, a gente subiu 2 squids, né? Cada um num dos IPs da própria máquina, e a gente disse assim para o escalonador, olha, eu chamo até de Squid CPU 0 e Squid CPU 1. Squid CPU 0 só roda na CPU 0 e Squid CPU roda só no CPU 1. E é verdade, isso aí melhora bastante a performance, por quê? Porque você vai evitar a mudança de contexto de uma CPU para outra, troca de registradores e tudo mais. Se você puder fazer isso, é bem interessante. Agora, só para concluir aqui, como a CPU tem 2 núcleos, aí eu também não me preocupei em colocar um processo do Squid para cada núcleo. Eu botei um processo do Squid para cada CPU, que tem 2 núcleos. Entendi. Então, nada de compilação no Squid, seria customização no kernel. Isso, não. O Squid não tem nada a ver com isso, não. Ah, legal. Isso é no âmbito do kernel do Linux. Tá? Lucas, aqui é Lucas de Vitória da Conquista. Na Câmara lá a gente tem instalado o projeto PPM do Interlegis e temos lá o servidor que distribui a internet. Agora nós duplicamos o link que era de 512 para 1 mega de internet. E tem esse problema realmente de reclamação, que está lento, né? Eu acho que são em torno de 60 máquinas, mas como você disse, o uso é em torno de 50%, eu acho que não ultrapassa isso. Eu queria, sim, que você desse dicas de como é que eu posso estudar mais a fundo esse assunto, que eu fico perdido, onde é que eu acho informação? Eu dou uma busca na internet, aparece 1001, né? Há versões diferentes, então como me direcionar para me especializar um pouco no assunto, né? Tá, beleza. Bom, a fonte principal de informação realmente é o squidcache.org, né? Lá existe uma documentação, que é um FAQ, na verdade, que é basicamente quase um manual, de tanta informação que tem. É bem organizado. Foi até Wikify há pouco tempo, ou seja, migraram lá de páginas HTML para Wiki, né? Existe também, então lá tem muitas informações, inclusive sobre performance, tá? Sobre o funcionamento interno do Squid, sobre performance. Querendo se aprofundar um pouco mais dentro do Squid, existe um documento que está meio desatualizado, que é o Programmer's Guide. Bom, o que é que pode ser feito? Realmente assinar a lista, né? De usuários. A lista de desenvolvedor é um pouco sacal, assim, que eles falam, eles estão muito mais preocupados no Squid 3, né? Que já está em alfa. Que eles migraram para... Eles estão utilizando agora C++ e tudo mais. Então houve uma grande mudança do código, uma certa mudança, né, do código-fonte do Squid. Estou muito preocupado com um certo suporte a ICAP, por aí, outros protocolos por aí, mais fortemente em ICAP. Então, que é um protocolo bastante interessante. Então, a lista do desenvolvedor é meio chata lá, mas a lista de usuário realmente é bem interessante.
Existem pessoas, existem inclusive os próprios desenvolvedores ajudam a lista de usuários. Eu fico impressionado não sei como é que esse pessoal vive assim, né? Que é impressionante, assim, final de semana, dia, noite, os caras, além de estar na lista de desenvolvendo, ainda está na lista de usuário, caramba. E eu recomendo a leitura do FAQ. Não tenha preconceito por ser um FAQ, ele é quase um manual. Ele é bem organizado, tem os capítulos por área, redirector, ACLs, pá, bem organizado. E tem um site também, uma empresa chamada Vsolve, que está o link lá no Squidcast também, que eles desenvolveram um manual. É uma empresa que faz, se não me engano, europeia, que dá suporte profissional lá ao Squid, e eles desenvolveram um manualzinho muito legal também. Vsolve, squid.vsolve.com, alguma coisa assim, eu não me lembro agora de cabeça. Tá? Mas essas aí são as fontes principais de consulta. Mandei também um Squid Full lá, em Brasilino. Tem um Squid Full, né, que é um tutorial hardcore para configuração de Squid também. Isso. Eu não terei problema assim com versão de ser diferente, lá Ubuntu 5.10, né? Não. Enquanto esse tipo, a questão de distribuições, vejo o Linux como uma biblioteca com kernel, se for empacotado assim, o assado, eu acho que é pouco provável você ter problema quanto a isso, tá? Muito obrigado, Lucas. Ok, obrigado a vocês pelo convite.